Olá, sejam todos bem-vindos. Existem certas tendências humanas que atravessam os séculos quase sem mudar. A tecnologia muda, os costumes mudam, a forma de viver muda, mas algumas inclinações continuam profundamente presentes no comportamento humano. E uma delas é a necessidade de julgar. Quando Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo que o homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, ele parece tocar numa questão muito mais séria do que uma simples recomendação moral. Porque, se observarmos com sinceridade, perceberemos que existe no homem certa atração pelas falhas dos outros. Isso aparece nas conversas do dia a dia, na necessidade constante de opinar sobre a vida alheia, na rapidez com que as pessoas formam conclusões sobre quem mal conhecem e até numa satisfação silenciosa diante do fracasso, da queda ou da contradição de alguém. É curioso perceber como quase todos desejam ser compreendidos em profundidade, mas poucos oferecem aos outros esse mesmo olhar. Quando erramos, queremos que levem em conta nossas intenções, nosso cansaço, as nossas dores, os nossos conflitos internos. Sempre acreditamos que existe algo em nós que as pessoas não estão vendo. Mas, quando o erro pertence ao outro, normalmente enxergamos apenas o comportamento. A pessoa acaba reduzida ao momento em que falhou, como se um único ato fosse suficiente para definir toda uma existência. Talvez uma das maiores dificuldades de convivência humana seja exatamente essa incapacidade de perceber complexidade nas pessoas. O ser humano simplifica muito rapidamente aquilo que não compreende. Alguém reage mal e imediatamente passa a ser chamado de arrogante. Outro se torna mais fechado emocionalmente e logo recebe o rótulo de frio ou indiferente. Alguém pensa diferente e, em pouco tempo, já é visto como inferior, desequilibrado ou moralmente pior. A vida humana, no entanto, raramente cabe nessas definições rápidas. Quase toda criatura carrega conflitos invisíveis, dores que não aparecem, inseguranças que aprendeu a esconder e batalhas interiores que nunca chegam a ser explicadas. Isso não significa transformar erro em acerto, nem defender qualquer tipo de comportamento prejudicial. A questão é outra. A questão é perceber como o julgamento costuma nascer muito mais da necessidade de superioridade do que de um desejo sincero de compreensão, porque existe uma sensação silenciosa de vantagem moral quando condenamos alguém. O ego gosta disso, gosta da comparação, gosta da punição, da posição, confortável de quem observa de cima, gosta da impressão de possuir mais lucidez, mais equilíbrio ou mais consciência do que o outro. Talvez por isso o julgamento seja tão sedutor. Muitas vezes a pessoa acredita estar defendendo a verdade
quando no fundo está apenas alimentando a própria necessidade de afirmação. Isso se tornou ainda mais evidente no mundo atual. As pessoas já não querem apenas discordar umas das outras, querem expor, ridicularizar, desmoralizar. Parece existir uma dificuldade cada vez maior de separar o comportamento da criatura. O erro deixa de ser uma experiência humana e passa a se transformar na identidade inteira da pessoa. Jesus parecia enxergar isso com muita clareza. O Cristo nunca ignorava os equívocos humanos, mas também nunca reduzia alguém aos seus erros. Essa diferença é muito importante, porque existe uma enorme distância entre corrigir uma atitude e precisar diminuir emocionalmente quem errou. E, sinceramente, o ser humano mistura essas duas coisas o tempo inteiro. Há críticas que não têm qualquer intenção de ajudar, servem apenas para humilhar. Há pessoas que parecem profundamente preocupadas com a moral, mas que sentem prazer em apontar defeitos, expor fragilidades e evidenciar imperfeições alheias. Kardec também toca nisso quando fala daqueles que ferem com o orgulho e o desprezo. Esse trecho é extremamente atual, porque grande parte das agressões humanas não acontece de forma explícita. Muitas aparecem em pequenos gestos cotidianos, no tom de voz, na ironia, na necessidade constante de corrigir os outros, na maneira de expor alguém em público ou naquela frieza usada para deixar claro um sentimento de superioridade. Existem pessoas que acreditam estar apenas sendo sinceras, quando na verdade perderam completamente a delicadeza na maneira de tocar emocionalmente a vida dos outros. E isso também acontece dentro da espiritualidade. Existe um tipo de orgulho que aprende a falar manso, aprende palavras bonitas, aprende discursos elevados, mas continua necessitando sentir-se acima. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida espiritual seja justamente perceber que o ego consegue sobreviver até dentro da aparência de virtude. Às vezes a pessoa fala sobre humildade, mas não suporta ser contrariada. Fala sobre amor ao próximo, mas sente necessidade constante de condenar quem pensa diferente dela. Fala sobre evolução espiritual, mas ainda se alimenta emocionalmente da comparação. Por isso, o homem de bem descrito por Kardec não parece alguém preocupado em vigiar permanentemente os defeitos alheios. Ele está mais ocupado observando a si mesmo, não de maneira culpada ou insegura, mas consciente de que também possui contradições, limites e regiões ainda mal resolvidas dentro de si. Essa percepção muda completamente a forma de olhar os outros. O julgamento perde intensidade, a necessidade de condenar diminui, a pessoa aprende a escutar melhor, reage menos e começa a perceber que quase toda criatura trava batalhas que os outros desconhecem. Talvez uma convivência mais humana comece exatamente aí, quando deixamos de transformar os erros das pessoas em alimento para o nosso próprio ego. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus.